pedido as coisas para o universo da maneira certa? Eu tenho estudado muito sobre isso, né? Porque nós geralmente a gente tem um grau de ansiedade muito grande. Nós temos, existe inclusive um livro chamado Ansiedade, o Mal do Século, de Augusto Cury, e a gente sofre desse problema, né, de ansiedade. E simplesmente eu tenho observado que muitas vezes a gente não recebe aquilo que a gente deseja tanto, porque a gente tem muita ansiedade e a gente acaba provocando um efeito que na física quântica é chamado como efeito Zenão, que a gente acaba descolapsando, né, a função de onda, que é justamente a materialização do nosso sonho. E eu tenho estudado bastante sobre isso para que eu possa entender como é que funciona o fluxo do universo, o fluxo da prosperidade. E algumas coisas que eu estava lendo me fez lembrar de um episódio que eu vivi com as crianças um tempo atrás e que foi muito curioso, porque uma das coisas que a gente é orientado a fazer é que a gente vá treinando, né, os nossos pedidos com pedidinhos pequenos. Vai fazendo pedidos pequenos, vai fazendo, né, exercícios com para que você possa usufruir de coisas pequenas, simples, porque é mais fácil da gente lidar com a nossa mente resistente, é mais fácil da gente não ter aquela questão da resistência mesmo, né, de não acreditar, né, quando a gente não acredita, a gente acaba descolapsando. Então, as coisinhas pequenas é do tipo, a gente consegue agradecer e aí a gente solta. É muito mais fácil do que as coisas grandes. Então, é bem orientado para que os estudantes de física quântica aí, façam exercícios com desejando coisas pequenas. Isso me fez lembrar de um episódio meu com as crianças nas barcas, que foi justamente isso. Foi muito interessante porque a gente chegou nas barcas, eu lembro, eu moro no Rio de Janeiro, né? Então tem as barcas que levam a gente de Niterói e Niterói Rio, né? E aí a gente foi fazer um passeio, não me lembro o que a gente foi fazer no Rio. E aí as crianças adoram, né, ir nas barcas, a gente quase não vai, mas é muito interessante, que é um barco muito grande. E, e aí, como era final de semana, geralmente as barcas não abrem as duas partes, porque são dois andares, né? Então não abre a parte de cima. E a gente estava super animado para conseguir ir para a parte de cima, porque tem uma visualização melhor, né? As crianças queriam ver, né, a Baía de Guanabara toda, aquela coisa toda. E aí a gente chegou nas barcas e estava fechada a parte de cima. Foi uma decepção. E a gente teve que ficar embaixo. E aí, aquela janelinha pequena, a gente não conseguiu ver direito. E a gente ficou naquela, né? Poxa, queria tanto ir lá pra cima, ia ser muito, tão legal se a gente fosse lá pra cima. Antigamente, não sei agora, né, crianças, mas antigamente tinha uma parte do lado de fora das vacas que a gente podia sair ali e ficar. E, enfim, mas tem uma visualização melhor. Poxa, queria tanto lá pra cima, tanto lá pra cima. Ficando aquela coisa, né, lá pra cima, lá pra cima. Mas tudo bem, a gente não foi lá pra cima. Saímos das barcas e fomos fazer o que a gente foi fazer no Rio. E quando, ao voltar, quando a gente estava entrando na barca, existe um desnível ali da plataforma que a gente, né, vai entrar ali no porto e para poder adentrar a barca. Tem um desnívelzinho, né? Gente, a Esther prendeu o pé, ela enfiou o pé entre uma coisa e outra. Foi assim, foi uma loucura, porque o pessoal ficou tudo desesperado, né? Porque é muito perigoso aquilo ali. E aí ela enfiou o pezinho, o chinelo dela caiu lá dentro, assim. E aí ela machucou, ela cortou o pé. E eu fiquei desesperada, né? Porque quando eu olhei, o troço estava enferrujado. E aí e o chinelo dela caiu, ela descalço. E aí eu falei, não, tem que pegar o chinelo dela. E a pessoa, não, aí vai ter que fazer esse procedimento. Eu falei, menina, eu tô vendo o chinelo ali. Vamos pegar esse chinelo, como é que eu vou com essa criança para Niterói? Com ela descalça, não aguento, mas ela não. Aí a marinheira, né, sei lá como é que fala, foi lá, enfiou a mão e pegou o chinelo. E aí, o que aconteceu? Simplesmente, o pezinho dela estava machucado e chegou não sei se era um enfermeiro, era uma pessoa lá que, né, enfim, um bombeiro, não sei quem é que foi socorrer a gente ali. É, adivinha? Levou a gente para cima. E fomos para lá em cima, na parte de cima das barcas, onde a gente queria chegar, onde a gente queria estar, né? Chegamos lá, só tinha gente, assim, foi de camarote, entendeu? Tava nós três e eu olhei para a cara do Nicolas, meu filho, e falei, Nicolas, olha onde a gente está.
ai, eu penso. Eu falei, calma, garota, calma que a gente que vai dar tudo certo. Se não foi nada fundo, vai ter que dar ponto. Mas vamos limpar. Aí chegou aí, foram limpar, fazer a limpeza lá da coisa. E aí eu liguei já pro pediatra dela para falar sobre a questão de vacina, qual a necessidade, enfim. Aí falei para ela, falei, ó, assim que eu chegar em casa, eu vou pegar a carteira dela de vacinação para ver a data das vacinas, da vacina de tetânica, aquela coisa toda. E aí ele me orientou para fazer tudo direitinho, né, para não correr nenhum risco. E foi muito superficial mesmo. Mas por que eu estou contando essa história? Porque simplesmente nós fomos parar lá em cima. A gente não queria tanto parar lá em cima. A gente queria tanto. E a gente foi parar lá em cima. Porque, na verdade, o universo, ele não tem trava. Ele vai criar formas de te dar o que você quer. E como era uma coisa muito simples, a gente pediu e soltou. A gente não pensou mais nisso depois que a gente foi. E a gente foi parar lá em cima. Então, o que foi interessante, que eu quero compartilhar aqui com você, por isso que eu contei essa história, é que quando eu cheguei em casa, meu marido comentou comigo que um dos livros, o primeiro livro que ele leu sobre física quântica, falava sobre esse assunto. Falava que quando a gente pedir, né, ou agradecer, né, que o ideal é que a gente agradeça, né? A gente já agradeça como se já fosse. Então a gente agradece que eu estou tão feliz de poder estar vivendo isso aqui. Nossa, que bacana que a gente está tão feliz de estar podendo ver a Baía de Guanabara inteira, da onde a gente quer ver, né? Enfim. Já emane esse sentimento de desejo, mas também ligado a um pequeno detalhe, que é o seguinte, que seja bom para todas as partes. Que dentro da gente exista aquela coisa de que se não seja bom só para a gente, que não seja um desejo que seja realizado só para a gente, mas que seja bom para todas as partes, né? E foi isso que aconteceu. A gente foi parar lá em cima, mas para isso teve um mecanismozinho básico do universo de, né, Esté machucar o pé. Mas foi tudo bem, deu tudo certo no final. E a gente depois acabou rindo disso, né? E até hoje a gente conta essa história. Então é esse o recado que eu queria deixar aqui para você. Hoje, quando você pedir, imagine que seja bom para todas as partes envolvidas no processo, né? E não só para você mesmo. Que isso vai fazer toda a diferença para que o universo conspire de uma maneira perfeita, harmoniosa para tudo na sua vida, né? Eu acredito muito nisso. E se você quiser receber dicas, técnicas de mudança de estado mental, de ativação de poder pessoal, me chama no WhatsApp, fala, Thaís, eu quero, tá bom? Pra gente ir juntos pro próximo nível. Milhões de beijinhos de luz no seu coração. Tchau. Mas muitas das vezes eu me observei sendo mais alegre do que de verdade eu estava interiormente. E de um tempo pra cá eu venho avaliando esse tipo de comportamento e me perguntando todas as vezes que isso acontece, quem que eu quero convencer? Se é quem está do lado de fora ou se sou eu mesma?